Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Bússola Profissional, o primeiro podcast que fala sobre carreiras profissionais no Brasil. Para você que não me conhece, meu nome é Manuel Pacheco, eu vou ser o host, vou ser o apresentador nesse programa, como sou em todos os outros. E hoje nós temos um convidado de uma área diferente de todas as outras que já trouxemos aqui, mas antes, vamos a alguns recados, né? Aqueles recados de sempre. O primeiro deles é: estamos em Florianópolis e viemos gravar dessa vez uma série de episódios com diversos profissionais, assim como a gente já vem, né? A gente veio a primeira vez em novembro, viemos depois em janeiro, em março e agora estamos aqui em maio para gravar com pelo menos 6 ou 7 profissionais hipercapacitados. E aí já vem essa deixa para você que quer indicar o novo convidado, o próximo convidado do podcast Bússola Profissional. Vou deixar o Instagram aqui embaixo, podcast Bússola P, vai estar bem detalhado aqui embaixo. Entre em contato, manda o link do profissional que você quer indicar e a gente vai tentar falar com ele para viabilizar esse papo, para viabilizar essa conversa. E deixando bem claro, não precisa ser ou do Rio ou de Florianópolis, que é onde nós mais gravamos hoje. Pode ser de São Paulo, pode ser da Bahia. A gente está querendo ir para o Brasil inteiro. A gente está querendo gravar podcast com profissionais capacitados no Brasil inteiro. Então, deixo aqui esse recado para você que quer indicar o próximo convidado do podcast Bússola Profissional, tá? E o segundo recado é você que é profissional da área da saúde, tá querendo se posicionar da maneira certa nas redes sociais, tá querendo começar a criar conteúdo, tá querendo começar a captar pacientes por meio do digital, entre em contato pelo Instagram Pacheco MKTD. Antes era MKTD Pacheco, agora é Pacheco MKTD. Vou deixar aqui embaixo também para você entrar em contato. E agora, antes de mais nada, vamos ao nosso convidado, que hoje nós temos um convidado, cirurgião de cabeça e pescoço, Dr. Diego Dávila. Tudo bem, Dr. Diego? Como é que você tá? Boa noite, tudo bem? Boa noite. Dr. Diego, vamos começar esse papo? Eu acho muito interessante, a gente tem muita coisa para falar aqui hoje, porque a tua área realmente é uma área que pouquíssimas pessoas desconhecem até que a área existe. Se assim a gente pode dizer. Então, vou pedir para você falar um pouquinho da tua trajetória. O que você fez até chegar onde você está hoje, doutor Diego? Bom, o que tem que fazer para ser um cirurgião de cabeça e pescoço? É isso? Por aí. Para fazer a formação, você tem que fazer a medicina, obviamente, primeiro. Tá? Eu fui fazer aos 18 anos medicina na Universidade Federal de Pelotas. Legal. Ao término, eu vim para Florianópolis. Fiz cirurgia geral aqui em Florianópolis, no Hospital Governador Celso Ramos. Durante esse período, eu acabei entrando em contato com a especialidade, acabei fazendo alguns especializações. Alguns estágios na área, Entendi. né? E com esses estágios, acabei conhecendo um pouco melhor a especialidade, acabei achando interessante, uma anatomia específica, detalhista, e acabei fazendo a opção em fazer a especialização em cirurgia de cabeça e pescoço. Procurei um grande centro para fazer isso, fui a São Paulo, fui fazer especialização na área durante 2 anos no AC Camargo Cancer Center, que é um hospital referência em cirurgia de cabeça e pescoço e tratamento oncológico, referência tanto aqui na América do Sul quanto internacionalmente. Legal demais. Tanto pelas publicações e pelos profissionais lá de referência no local. Na sequência, acabei dentro da área da cirurgia de cabeça e pescoço, entrando um pouco mais em contato com alguns profissionais da cirurgia plástica dentro do hospital. E lá tinham 2 cirurgias plásticas que faziam grande parte das reconstruções oncológicas do centro. E acabei fazendo um fellow por mais 1 ano na mesma instituição, que a gente tem um contato melhor como se fossem transplantes da área da área da cabeça e pescoço, que você pega como se fosse ou uma pele, ou uma fíbula, um osso, para fazer uma reconstrução mais complexa da região da cabeça e pescoço, e acabei fazendo esse fellow para ter essa formação e mais uma opção na reconstrução oncológica dos pacientes. Comecei a trabalhar lá como cirurgião de cabeça e pescoço e também trabalhei um período como cirurgião geral lá em São Paulo. E nesse meio tempo também aproveitei para fazer a minha pós-graduação durante 1 ano no Hospital Albert Einstein em cirurgia robótica na área da cabeça e pescoço. Caramba, também. Legal, hein? Né? Surgiu a oportunidade de eu passei um concurso aqui em Florianópolis. Atualmente eu sou cirurgião de cabeça e pescoço do Hospital Universitário aqui de Florianópolis. Foi uma oportunidade para voltar para Florianópolis, que eu já conhecia a cidade, gostava muito da cidade. Lugar muito bom de se morar, né? Exatamente. E também para ficar também um pouco mais próximo da minha família, que é do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, né? Então foi
foi uma trajetória que permitiu também que eu voltasse para uma região que eu gosto muito, que é aqui, a região de Florianópolis. Que você já está familiarizado, onde você nasceu, entre aspas, aqui perto. Enfim. Exatamente. E aí eu queria saber, o que te fez escolher ser cirurgião de cabeça e pescoço? Porque a medicina tem trocentas especialidades. Por que cabeça e pescoço e não as outras especialidades? Eu acho que as especialidades, assim, como você escolhe uma especialidade na área cirúrgica, digamos assim, Sim. você acaba passando estágios em várias especialidades, desde cirurgia torácica, cirurgia do aparelho digestivo, cirurgia de cabeça e pescoço, e alguma coisa vai te interessar mais, encher os olhos. Ou é uma anatomia específica, um tipo de paciente específico. Então, tem muitos detalhes. Eu até pensei em ser cirurgião de torácico antes, é uma área que me chamava muita atenção também. E entre as duas áreas eu acabei ficando com a cirurgia de cabeça e pescoço, por mais afinidade, né? Então, você vai fazendo estágios e acaba conhecendo um pouquinho melhor a especialidade e opta pelo que você mais gostou de operar, gosta mais de tratar. E às vezes até o que você tem mais aptidão, né? Que você consegue fazer com maior excelência e entregar um resultado maior. Exatamente. E aí, a pergunta de $1 milhão. O que faz um cirurgião de cabeça e pescoço? Por mais óbvio que pareça. Exatamente. Então, muitas pessoas não sabem o que o cirurgião de cabeça e pescoço faz. E muitas vezes a gente recebe pacientes que procuram por conta, mesmo que tenham feito uma pesquisa para tentar entender qual que é o problema que eles têm, e acabam chegando, às vezes, pacientes de outras especialidades para a gente. Eu gosto muito de salientar para os pacientes, assim, quando chegam, ou até mesmo por uma facilidade para que eles entendam a especialidade e as outras especialidades que também atuam na área da cabeça e pescoço. Então, a gente faz uma divisão aí. O neurocirurgião, às vezes, vai fazer tratamentos de tumores intracranianos, né? Então, pacientes, às vezes, com cefaleia, ou tumores, ou traumatismos intracranianos, são pacientes que, às vezes, têm que procurar o neurocirurgião. Ou paciente com enxaqueca de repetição, tem que procurar um neurologista para poder fazer essa avaliação. E o neurocirurgião também atua também nas doenças da coluna cervical. Então, dores na coluna cervical, é o neurocirurgião que tem que fazer essa avaliação, ou até mesmo o ortopedista especialista em coluna. O otorrino também é uma especialidade que acaba fazendo procedimentos de alterações benignas na região e endoscópicas, através de cirurgias endoscópicas pelo nariz ou até mesmo no ouvido, e que cuida dessa parte. E agora, o cirurgião de cabeça e pescoço é o profissional que trata tumores benignos e malignos na região da cabeça e pescoço. A gente faz uma divisão, é praticamente uma linha daqui para frente, né, de tumores que acometem essa área, na região do pescoço, exceto a coluna, né? Que aí é prerrogativa do ortopedista especialista em coluna ou o neurocirurgião. Então, são tumores nessa região que podem ser benignos ou malignos, ou até mesmo tumores que são malformações congênitas, que os pacientes nascem com aquilo em algum momento, ou na infância, na adolescência, ou no decorrer da vida, sofrem algum processo inflamatório e surgem essas alterações. Então, são tumores dessa região, que incluem pele, tumor de cavidade oral, tumor de laringe, de cordas vocais, de tireoide, de ínguazinhas na região do pescoço. Então, são essas os tumores que a gente acaba tratando. E hoje, porque isso é uma dúvida, provavelmente deve aparecer com muita frequência. Como é que os pacientes acham você hoje? Porque muitas pessoas nem sabem que existe essa especialidade dentro da medicina, que é o ser cirurgião de cabeça e pescoço. Você disse que muitos pacientes chegam de outras especialidades. Como é que funciona essa parte dos pacientes procurarem vocês hoje? Então, é uma especialidade que geralmente você recebe o encaminhamento de um outro profissional. A triagem médica, né? Uma indicação. Como se fosse ou um outro especialista ou uma triagem. Pode ser um clínico geral, né? Pode ser um ginecologista. A exemplo, o gineco é como se fosse também o clínico da mulher, né? Sim. Então, muitas vezes ele acaba pedindo alguns exames, e entre esses exames acaba fazendo um ultrassom de tireoide, encontrando um nódulo e depois encaminhando para a gente para fazer uma avaliação. O dermatologista, muitas vezes, pode encontrar lesões na dermatoscopia, encontra lesões que têm necessidade de fazer uma biópsia e tumores, às vezes, que são grandes na região da área da cabeça e pescoço e que alguns dermatologistas preferem não tratar tumores tão grandes, que necessitam, às vezes, retalhos para reconstrução e encaminham ao cirurgião de cabeça e pescoço para fazer. Temos outros especialistas como otorrinos, que às vezes encontram lesões malignas por estarem acostumados a examinar a cavidade oral, dentistas que estão acostumados, né,
periodicamente, para quem faz um acompanhamento adequado, uma boa higiene bucal, cuidados com os dentes, o dentista, né, consegue identificar pequenas lesões, faz uma biópsia naquele momento e depois encaminha, ou num primeiro momento faz um acompanhamento. Acompanha durante uns 30 dias, vê que a lesão não desaparece, né? E acaba encaminhando ao cirurgião de cabeça e pescoço. Ou até mesmo hoje, né? Temos as facilidades, né? De encontrar na internet, redes sociais, né? As redes sociais, em que você consegue fazer uma pesquisa lá no Google, né? Ou eu tenho esse problema, eu devo procurar, é um problema, é um câncer, é alguma coisa, então facilita para que o paciente às vezes seja direcionado, né? Fazendo uma pesquisa no lugar adequado, ele consegue encontrar o profissional e o cirurgião de cabeça e pescoço para tratar o problema dele. Legal demais a tua resposta, muito completa. E aí eu queria saber, de uma certa forma, né? A gente sabe que as pessoas elas são encaminhadas na sua grande maioria, como você mesmo disse. Mas quais são os problemas, e às vezes podem nem ser a tua especialidade, mas quais são os problemas pelos quais hoje os pacientes mais procuram no teu consultório? Então, em geral, o que é mais prevalente e que procura no consultório são os nódulos de tireoide, né, que podem ser nódulos tanto benignos quanto nódulos malignos, tumores de pele, pacientes procuram por conta ou encaminhados, né, e tumores de cavidade oral e orofaringe, que é a região lá da garganta, digamos assim, são os principais motivos, né? Esse é retirada de amígdala? Esse é retirada de amígdala também? Amígdala. Então, a gente tem indicações de retirar a amígdala quando a gente tem hipertrofia da amígdala, infecções recorrentes, né? E que geralmente acaba sendo feitas essas cirurgias por otorrinos, né? Quando é uma condição benigna. Agora, quando eu tenho um tumor na região das amígdalas ou na base da língua, que é a região da orofaringe, aí já é o cirurgião de cabeça e pescoço que faz, muitas vezes, o diagnóstico e o tratamento inicial, a depender do estadiamento da doença, né? Entendi. E esses nódulos que você estava falando sobre a questão da tireoide, eles são muito comuns de aparecer, são mais raros? O que pode ser um nódulo na tireoide, né, que apareça, que fique evidente para o paciente acabar enxergando? Então, os nódulos são comuns. Praticamente 60% das mulheres vão ter nódulos em algum momento da vida, né? Geralmente, conforme vai passando a idade, mais frequente, né, os nódulos. Mas homens também podem ter nódulos em algum momento da vida, menos prevalente que as mulheres, e os nódulos sólidos em homens geralmente têm mais associação com malignidade do que nódulos em mulheres. Né? Então, em algum momento podem apresentar, não tem uma causa tão específica, às vezes tireoidite, para formar, né, que é um processo inflamatório na glândula, para estimular a formação de nódulos, mas em geral esses nódulos, 90% das vezes são nódulos benignos, que muitas vezes não vão ter que fazer nenhum tratamento e apenas um acompanhamento, né? Entendi. E aí, como é que vocês fazem, assim, na hora de decidir se vai operar ou não? Vocês vão chegar, vocês vão fazer uma avaliação no paciente, vocês vão ter que fazer uma bateria de exames para só depois, isso aqui precisa tirar, isso aqui não precisa tirar. Porque, por mais que seja um nódulo, como você estava dizendo, às vezes um nódulo benigno, em tese, né, logicamente, você não precisaria tirar porque ele não está fazendo mal algum. Exato. Mas também pode incomodar o paciente, ter talvez aquele volume ali. Como é que ele toma essas decisões todas? Em geral, ou o achado foi um achado de exame, algum profissional acabou pedindo o exame e achou no ultrassom um nódulo lá na tireoide, né? E o nódulo ele vai ser caracterizado ao ultrassom. Então, o nódulo, a depender do tamanho dele e de certas características, a ultrassom vai definir se é um nódulo que tenha características de benignidade. A gente acaba dividindo estratificando as características desse nódulo. Existe uma classificação, a gente chama de classificação TIRADS, é uma classificação ultrassonográfica, então ele vai dividir o risco de malignidade que esse nódulo tem. Geralmente ele vai de 1 a 5, e geralmente com um TIRADS 4, por exemplo, um nódulo que tem 1,5 centímetros, ele vai ter indicação de punção. Então, se eu tenho um TIRADS 5, que é um nódulo que é com risco de malignidade maior, ele vai ter, até a partir de 1 centímetro, a gente vai indicar a punção. Então, a depender das características do nódulo, ele vai indicar ou não uma punção, uma biópsia, né, que a gente acaba fazendo por uma agulha fina, para poder indicar se esse nódulo ele tem maior probabilidade de realmente ser um nódulo maligno de tireoide ou benigno. E os nódulos em si podem ser benignos, mesmo após punção ou sem indicação de punção, pelas características do ultrassom, e o paciente às vezes não tem que fazer nenhum procedimento. Ou, se o nódulo cresce, o nódulo é visível, tem uma queixa estética, uma queixa funcional, dificuldade para engolir, alguma queixa específica, às vezes uma
uma certa rouquidão, que aí já chama atenção às vezes por um tumor maligno. Então, são ou queixas clínicas que não são tão prevalentes geralmente com os pacientes, principalmente com nódulos menores, né? Que às vezes indicam que o paciente tenha que fazer algum procedimento. Então, se as queixas existem, eles têm que fazer uma avaliação adequada para ver se realmente vai indicar fazer um procedimento ou não. Mas primeiro, o ultrassom, a classificação e depois uma punção. Com o resultado dessa punção, o paciente vai ter a indicação conforme uma outra classificação. A gente chama de classificação Bethesda. Essa classificação vai indicar o risco de malignidade mesmo do nódulo, né? Um risco citológico que a gente fala, é um risco em que ele vai indicar ou um acompanhamento ou repuncionar o nódulo depois de um período, quando ele é indeterminado, ou quando a gente tem já uma punção Bethesda 4, Bethesda 5, Bethesda 6, vai indicar procedimento cirúrgico. Algumas vezes, tireoidectomia parcial, ou outras vezes, tireoidectomia total, para fazer o tratamento de um nódulo com uma alta suspeição de malignidade ou com uma já confirmado como maligno. Então, para deixar bem claro aqui, não é toda alteração então na tireoide que a gente vai precisar operar. Não. São casos pontuais. A maioria das vezes não vai ter indicação de cirurgia, são nódulos benignos e que precisam apenas de um acompanhamento com ultrassom para ver a evolução, para ver se esse nódulo realmente vai ter algum crescimento ou em algum momento tem algum sintoma relacionado. A maioria dos nódulos não precisa de nenhum tratamento. Entendi. E sobre a questão de, a gente está falando de nódulos na tireoide, mas também tem um lado que seria a parte maligna, que seria mais ligado ao câncer, né? Sim. Câncer de tireoide. Como é que os pacientes eles podem conseguir, os pacientes de maneira geral, em casa, antes de chegar a procurar um médico, procurar um cirurgião de cabeça e pescoço, como é que eles podem ter os primeiros sinais de que aquilo ali que eles têm não é algo comum? Então, geralmente o paciente, quando a gente está falando de nódulos de tireoide, não vai sentir nenhuma queixa, principalmente nódulos pequenos. Quando a gente tem um nódulo que é maior que 2 centímetros, isso pode já começar a provocar algum sintoma para o paciente. Ou dependendo da posição em que a gente tem o nódulo, às vezes nódulos mais profundos, mais perto do esôfago, fazendo a volta lá na traqueia, algum outro paciente pode ter alguma queixa de disfagia, que a gente fala uma certa dificuldade para deglutir o alimento, passar com um pouquinho mais de dificuldade. E aí começa a incomodar bastante, né? Exato, e aí tem essa queixa, né, de dificuldade para engolir, ou pode ter alguma, quando tem um nódulo, às vezes, que tem a característica de malignidade, pode sair da tireoide, invadir o nervinho da voz, pode ter rouquidão associada. O paciente pode perceber um aumento de volume, uma assimetria na região do pescoço, quando ele levanta o pescoço, principalmente alguns pacientes, quando estão de frente de um espelho, ele consegue visualizar que tem uma assimetria, né? Isso, às vezes, também vai ser uma queixa que vai levar ele a fazer um ultrassom, fazer uma avaliação clínica. Procurar um médico especialista. Exatamente. E tem pacientes que têm histórico na família de câncer de tireoide. Nesses pacientes, principalmente de primeiro grau, em que eu tenho dois familiares de primeiro grau, em que tenham tido câncer de cabeça e pescoço, principalmente a gente fala dos cânceres bem diferenciados de cabeça e pescoço, são os mais comuns, né? O paciente já aumenta o risco ali para 10% em relação à população normal de ter câncer de tireoide. Talvez esse seja um paciente que realmente possa se beneficiar, se realmente tem esse histórico familiar, de fazer um ultrassom, até porque é um exame que não tem radiação, né? Então fazer um exame num local adequado, com um aparelho bom, para poder identificar se tem algum nódulo e se realmente vai ter alguma indicação referente a esse nódulo, fazer algum procedimento a mais. A maioria das vezes, não vai ter que fazer nada. Tem essa questão hereditária mesmo? Ou seja, o pai teve câncer de tireoide, então o filho ele vai ter, sei lá, 10%, 5% a mais de chance? Então, a gente consegue ver na literatura que quando eu tenho 2 casos de primeiro grau, existe um risco maior. Existem algumas síndromes, né, que são hereditárias e que realmente podem aumentar muito o risco, né, de câncer de cabeça e pescoço, mas essas síndromes são mais raras. Agora, em geral, quando a gente tem dentro da família 2 casos, ele pode chegar em torno de 10, 11% o risco em relação à população normal de você ter um câncer de cabeça e pescoço. Então, realmente, isso pode ser de tireoide. Mas então isso realmente pode ser um risco de maneira geral. A pessoa que tem, então, um familiar, alguém de certa forma próximo, que teve câncer de cabeça e pescoço, ela tem que
tomar o dobro de cuidado, né? Ela tem que procurar o médico com uma certa urgência, de maneira geral, né? Não diria urgência, tá? Mas é interessante fazer um ultrassom para poder avaliar se tem algum nódulo suspeito lá na região da tireoide. Os fatores para câncer de tireoide bem diferenciado, que a gente chama, que é o carcinoma papilífero, o carcinoma folicular, que são 85% dos cânceres de tireoide, são tumores que têm taxa de crescimento geralmente lenta, né? Tem uma evolução lenta. Esses tumores... os fatores para que eles surjam é histórico familiar, né, a genética mesmo, e radiação na região do pescoço. Então, o paciente, às vezes, que tratou um outro tipo de tumor, fez tratamento com radioterapia e sofreu radiação na região do pescoço, Caramba! especificamente na infância, ele tem um risco maior de, no decorrer da vida, ter câncer de tireoide, né, bem diferenciado na tireoide. Por causa de um outro tratamento que ele fez, isso pode ter gerado, radiação. aumentou. Esse histórico principal de radiação também vem da época lá de Chernobyl, as crianças que foram expostas à radiação, desenvolveram câncer de tireoide, então é uma relação direta, assim, e, obviamente, pacientes que, às vezes, na infância, tiveram vários tratamentos ou acompanhamentos com vários tomografias sequenciais na infância ou tratamentos localizados com radiação podem aumentar o risco para câncer de tireoide bem diferenciado. Pô, 2 curiosidades já logo de cara no início do nosso podcast, que realmente eu não fazia ideia. E aí, sobre o que se fala muito quando se fala da cirurgia de tireoide, assim, de forma bem leiga, é sobre questão de alteração, principalmente em voz ou então no metabolismo. Isso é verdade? Isso é uma historinha da vovó ou isso é verdade? Não, existe uma relação anatômica, né? Nós temos... a gente divide em 2 coisas ali. Então, a questão da voz. Voz. Atrás da tireoide, existe um ramo de um nervo que se chama nervo laríngeo recorrente. Ele é responsável pela maioria da inervação dos músculos da laringe. Então, da laringe, e são músculos que movem as cordas vocais. Esses músculos são inervados por esse nervo e, ao mesmo tempo, quando você faz a cirurgia da tireoide, você é obrigado a visualizar esse nervo, descolar esse nervo da porção posterior da tireoide e você acaba manipulando, é obrigado a manipular esse nervo. Isso pode gerar, né, uma diminuição do estímulo que esse nervo provoca nesses músculos. Consequentemente, o paciente pode ter disfonia, rouquidão no pós-operatório. 10% dos pacientes podem apresentar de forma temporária essa rouquidão. E que com o passar de 30, 60 dias, geralmente ele se resolve de forma espontânea ou há necessidade, em alguns casos, de fazer fonoterapia. Essa fonoterapia vai auxiliar, como se fosse a musculação dos músculos das cordas vocais, né? E melhorar essa queixa de disfonia. Menos de 1% dos pacientes podem ter isso de forma permanente. Geralmente estão associados, às vezes, a tireoides muito grandes, né, bócios, que a gente acaba falando, muito grande ali, né? que acaba dificultando mais o processo de luxação, que a gente fala, que é levantar a tireoide e descolar o nervo. Pacientes que têm processo inflamatório, que a gente chama de tireoidite, também fica mais grudado o nervo. A gente tem, para evitar e para mesmo auxiliar, fazer um mapeamento, né, do trajeto do nervo, a gente tem um monitor de nervo que a gente utiliza durante as cirurgias e que permite que a gente reduza o risco, né, e permite mapear o trajeto do nervo para que a gente evite essa perda de função no nervo, né, e agora, falando um pouquinho em relação ao metabolismo, um dado importante é que esses pacientes que fazem uma tireoidectomia total, eles vão precisar repor esse hormônio da tireoide no pós-operatório. Então, a gente acaba fazendo a reposição nos pacientes, às vezes, que fazem tireoidectomia parcial. Nem todos os que fazem tireoidectomia parcial precisam tomar hormônio. A gente acaba sabendo que ele vai precisar do hormônio só 30, 45 dias depois da cirurgia, quando a gente faz um exame de sangue, que avalia a função tireoidiana e vê se ele precisa complementação na tireoidectomia parcial. E nos pacientes que fazem tireoidectomia total vão ter que fazer a reposição da levotiroxina, que é o hormônio da tireoide. Esse hormônio, geralmente, a gente faz um cálculo inicial pelo peso do paciente e muitas vezes a gente vai ter que definir qual que é a dose daquele hormônio, né? É um hormônio sintético que o corpo aceita muito bem, geralmente, e a gente vai definir a dose relacionada também ao resultado do anatomopatológico. Em relação ao risco de recidiva do paciente, a gente define usar uma dose, às vezes, um pouquinho mais do hormônio ou não. Sim.
Tem um outro detalhe em relação ao hormônio, né? Atrás da tireoide nós temos 4 glândulas, geralmente elas são 4, e elas se chamam paratireoides. São parecidas o nome, né? Mas são glândulas muito pequenas, é um pedaço de tecido muito pequenininho e geralmente tem 2 de cada lado. Essas glândulas são responsáveis pelo metabolismo do cálcio e do fósforo. Elas fazem com que seja absorvido tanto o cálcio que vem dos ossos ou da nossa alimentação através do intestino e fazem com que o cálcio na nossa corrente sanguínea fique numa certa dosagem, numa certa quantidade. E esse cálcio, ele é necessário também para as contrações musculares. Então, quando a gente faz essa cirurgia, 10 a 20% dos pacientes podem apresentar no pós-operatório queixas de formigamentos ou câimbras nas mãos ou nos pés relacionados à queda desse hormônio e, consequentemente, à queda do cálcio, né? E esses pacientes, para não ter esses sintomas, têm que tomar cálcio no pós-operatório, via oral, comprimidos, para não ter esses sintomas. Então, 10 a 20% pode ter isso de forma temporária e que geralmente 2, 3, 4 semanas do pós-operatório, as paratireoides geralmente revascularizam e voltam a produzir e liberar a quantidade de hormônio necessário. Mas isso é temporário, né? Temporário e menos de 1% pode ser definitivo. A gente fala em definitivo depois de 1 ano. Sim. É mais incomum e geralmente associado a, quando a gente fala assim, quando ele faz uma cirurgia de um tumor maligno da tireoide que tinha um metástase no compartimento central, que a gente fala, que é a região central em volta da tireoide. Então, muitas vezes, a gente, quando faz uma cirurgia dessas e que a gente já tinha uma metástase naquela região e já vai fazer um esvaziamento cervical, que a gente fala, que é a retirada das gordurinhas onde ficam as linguazinhas, os linfonodos naquela região, a gente acaba desvascularizando mais essa glândula. E nesses casos pode ser mais comum você ter um hipoparatireoidismo, que é a diminuição, né, da função da glândula, e poder ser permanente, né? Mas é mais incomum. O mais comum é ele ser temporário e geralmente em poucas semanas você ter uma melhora e o paciente deixar de ter que tomar qualquer cálcio e volta tudo ao normal. E aí só tem que tomar realmente o hormônio da levotiroxina, que é o hormônio da tireoide mesmo, que a gente vai começar a utilizar um hormônio sintético que tem que tomar para toda a vida. É porque a tireoide ela ficou sendo mais conhecida principalmente com o advento das redes sociais, a galera compartilhando cada vez mais conhecimento, mas eu lembro de ouvir falar em tireoide a primeira vez quando o Ronaldo Fenômeno teve problema com a tireoide. Eu era muito fã de futebol e não se conhecia tanto. Então, no episódio 11 aqui que a gente falou com a endocrinologista, a doutora Stephanie Conze, ela falou assim, muitos pacientes ficam surpresos quando eu falo, mas todo mundo tem tireoide, né? Todo mundo tem tireoide. As pessoas falam assim, ai meu Deus, eu tô com tireoide. Ela, que bom que você tá com tireoide. Exatamente. Às vezes, pela falta de conhecimento, né? E é isso que você tá falando. Depois que você tira a tireoide, os hormônios que ela produz, você vai ter que substituir de uma outra maneira, né? Exatamente. Você vai precisar dar esse sintético. Em questão de função, né, da tireoide. A gente tem os nódulos na tireoide, pode ter um volume maior na tireoide, mas não necessariamente eu tenho que ter uma alteração na função da tireoide porque eu tenho nódulos na tireoide. Então, assim, geralmente o paciente não tem alterações na função da tireoide. Conforme vai passando o tempo, a vida, né, você pode desenvolver uma doença autoimune que pode gerar uma perda da função tireoidiana com o tempo, né? E você, às vezes, tem que repor o hormônio da tireoide sem necessariamente ter que fazer uma cirurgia de tireoide por causa de nódulos nenhum, e só não tem uma relação direta entre o hormônio, a quantidade de produção do hormônio, e ter nódulos na tireoide. Algumas vezes você pode ter um hipertireoidismo, que é uma produção elevada do hormônio, por causa de um nódulo hiperprodutor. A gente chama isso de doença de Plummer. Mas, em geral, nós não temos uma relação direta entre a função tireoidiana ali e ter nódulos na tireoide ou a tireoide. Então, são coisas separadas, né? Entendi. E não é tomando algum hormônio, alguma outra medicação que eu vou deixar de ter nódulos na tireoide ou alguma medicação que faça com que você diminua os nódulos. Eu não tenho nada para fazer para diminuir o nódulo, é só acompanhar ou, quando tem indicação, algum procedimento pelo tamanho do nódulo ou pelas características. E procurar sempre o médico especialista para poder orientar da melhor maneira, né? Exato. Não ficar usando o Google como médico especialista para te dar diversas indicações que ele daria para o senso comum, e cada paciente precisa desse atendimento individualizado. E aí, depois dessa masterclass sobre tireoide, eu queria te perguntar também sobre as glândulas salivares, que eu vejo que você também tem como... Você opera com bastante frequência também. E eu queria saber quais são os problemas que podem dar com mais frequência nas glândulas salivares. Então,
As alterações das glândulas salivares não são tão comuns assim, mas alguns pacientes podem ter, sim, problemas benignos e malignos na glândula. Então, as glândulas salivares a gente divide em glândulas salivares maiores e menores. As maiores ficam na região da parótida, submandibular e sublingual. E temos as glândulas salivares menores que ficam espalhadas por toda a mucosa da cavidade oral. Dos problemas benignos que a gente pode ter. Algumas vezes a gente pode ter, ou porque às vezes o paciente bebe pouca água, ou por processos inflamatórios gerados ou por tratamento como radioiodo terapia, que é um tratamento relacionado à tireoide, que pode gerar xerostomia, que é boca seca, e diminuição da saliva das glândulas salivares maiores, principalmente. Né? E pode ter por um processo infeccioso, que a gente chama, ou processo inflamatório, que a gente chama de cialoadenite, que é uma inflamação da glândula, e isso podem gerar tortuosidades dentro da glândula, alterações dos ductos que drenam essa saliva e, consequentemente, atrapalhar essa drenagem da saliva. E os pacientes podem ter ou inflamações recorrentes por causa disso, e também podem ter cálculos. Assim como a gente tem pedra no rim, a gente pode ter pedra nas glândulas salivares. Caramba! Nas glândulas salivares maiores, elas podem obstruir a glândula, ficar provocando processo inflamatório ou até mesmo abscessos na glândula. A depender do tamanho do cálculo, né, geralmente cálculos até 4 milímetros, é possível fazer um procedimento nessas glândulas salivares, que é a parótida e na submandibular, que se chama cialoendoscopia. É um exame tanto que se faz para diagnóstico como tratamento. A cialoendoscopia é como se fosse uma endoscopia que vai por dentro do canalzinho da glândula para poder encontrar o cálculo e fazer a extração. Mas você consegue tirar a pedra sem você ter que retirar a própria glândula. Exatamente, consegue manter função da glândula. Em algumas vezes, se o cálculo é um pouquinho maior, eu não consigo fazer esse procedimento de cialoendoscopia. É necessário fazer a retirada do cálculo de forma aberta. Então, os cálculos que estão mais proximais nas saídas por dentro da boca, a gente faz uma incisão pequena no ducto, abre o ducto e mantém ele aberto e retira cálculo. Agora, quando o cálculo está muito numa região muito interna dentro da glândula, provocando inflamação, dilatações, muitas vezes a gente não consegue retirar ele por completo. Com essas técnicas. Sim. E às vezes a necessidade de retirar a glândula como um todo para parar de fazer esse processo inflamatório e, consequentemente, também evitar que forme um abscesso na região, né, que é um processo que acaba sendo mais perigoso para o paciente, principalmente abscessos cervicais. Né? E assim como, por exemplo, no caso da tireoide, você vai ter que compensar a função dessa glândula com outro medicamento, certo? Não é bem assim. Não? Geralmente assim, as glândulas salivares produzem diferentes tipos de saliva, né? Uma saliva mais serosa na parótida, mais mucinosa na região submandibular, e geralmente a gente fala que as parótidas são responsáveis em torno de uns 70% da produção de saliva, aí mais uns 25% dessa, mais das submandibulares, e as sublinguais um pouquinho menos. Mas, voltando um pouquinho ao assunto que a gente estava comentando, além desses problemas inflamatórios, de cálculo de glândula salivar, nós também temos nódulos que podem ser sólidos, né? E são tumores na região das glândulas salivares, principalmente nas maiores. Quando a gente fala das glândulas parótidas, em torno de uns 70%, 80% das tumores sólidos, nódulos sólidos dentro da glândula, são benignos. E 20% a 30% podem ser tumores malignos dessa glândula. Na submandibular, a gente acaba dividindo um pouquinho diferente, em torno de 50% a 50%, malignidade e benignidade desses nódulos. E na sublingual, um pouquinho maior, uns 70% para malignidade. Temos tumores também nas glândulas salivares menores, que são, a gente tem em torno de umas 2.000 glândulas salivares menores que são espalhadas em toda a mucosa, bem pequenas. A gente praticamente não consegue sentir elas. E esses tumores, geralmente, são tratados com cirurgia. O tratamento tanto do tumor benigno quanto maligno é cirurgia. Eles não costumam responder bem, os tumores malignos de glândula salivar, a tratamentos com radioterapia e quimioterapia. Só a cirurgia resolve? Geralmente cirurgia, às vezes tem indicação de tratamentos complementares com radioquímio, adjuvantes, né, mas o tratamento primário geralmente é cirúrgico. Entendi. Caramba, a gente saber que nas glândulas salivares a gente também pode ter tantos nódulos, a gente tem tantas glândulas salivares, você disse mais de 2.000, realmente é um número muito alto. E aí eu queria te perguntar sobre o seguinte, a gente sabe hoje que as glândulas salivares, elas têm uma função muito importante no nosso corpo, a gente sabe que a tireoide tem uma função muito importante no nosso corpo, beleza. Mas quais outros tipos de cirurgia você costuma fazer na área da cabeça e pescoço, mais ligados
a tumores e a cânceres, por exemplo, para o lado oncológico, se assim a gente pode dizer? Então, o cirurgião de cabeça e pescoço está acostumado a fazer cirurgias de tumores de pele, tumores tanto pequenos quanto tumores extensos na região do couro cabeludo, na face, pescoço, tumores de cavidade oral. Cavidade oral a gente fala em toda a região da mucosa, por dentro da boca, o lábio pertence também. Por dentro da boca a gente acaba dividindo a língua em... Os 2/3 anteriores pertencem à cavidade oral. É como se a gente fala, os 2/3 anteriores são da cavidade oral junto Se divide em territórios a língua. Exato, porque o comportamento dos tumores é diferente dependendo da localização. E tumores da região da orofaringe, que seriam esse terço posterior da base da língua, da amígdala, e do palato mole, que a gente fala que é a região da sinetinha, lá a parte soltinha que a gente tem no céu da boca, né? Tumores de laringe, que são das cordas vocais, também são patologias que a gente acaba tratando. Tumores, inclusive das paratireoides que a gente comentou, tem tumores tanto benignos quanto malignos daquela glândula também. Tumores de bainha neural, às vezes a gente tem vários nervos que passam na região do cabeça e pescoço, então a bainha que recobre, ele pode ter tumores benignos daquela região. Tem tumores, às vezes, da junção aqui carotídea, né? A gente tem a carótida comum e a carótida interna e externa. No bulbo carotídeo, que a gente chama, que é essa junção, tem tumores daquela região ali, também, que são tumores geralmente benignos daquela região, que são tratados pela gente também. Tumores ósseos da cavidade da cabeça e pescoço e de tumores de parte moles também. Então, tumores às vezes extensos oculares também são tratados pela gente. É muito problema para tratar. É muita coisa, doutor Diego. E aí, querendo entrar com você mais para a área da garganta, hoje quais são os principais sintomas que alguém pode procurar um médico da tua especialidade, que a pessoa pode sentir ou na garganta, ou na laringe, na faringe, para conseguir identificar algum problema o mais rápido possível e automaticamente não permitir que esse problema se agrave, se torne cada vez pior, né? Então, temos pacientes que nos procuram, às vezes, por tumores na região das amígdalas ou da base da língua, e às vezes o sintoma inicial não necessariamente precisa ser nessa região. O sintoma inicial, às vezes, pode ser uma metástase na região do pescoço. Quando a gente acaba dividindo os tumores de orofaringe em tumores HPV relacionados a uma infecção pelo HPV, ou tumores que são tabaco relacionados. Então, pacientes que às vezes têm exposição crônica ao tabagismo, etilismo, ainda que é um adicional, né, um coadjuvante aí, são pacientes que às vezes por 10, 15 anos tiveram essa exposição, geralmente é um paciente um pouquinho mais velho, né, para ter esse tempo de exposição. Esses pacientes geralmente podem ter tumores que são mais dolorosos ou mais visíveis na região da orofaringe, comparados aos pacientes que são tumores HPV relacionados, que muitas vezes o tumor na orofaringe é pequeno, mas ele já tem uma metástase maior e muitas vezes a metástase é que acaba sendo o primeiro sintoma, a alteração que faz com que ele procure o médico. Acaba fazendo uma biópsia da metástase e descobre que tem relação com a orofaringe. Mas em geral, quando eu tenho um tumor na orofaringe, eu encontro assimetria na região da base da língua ou na região da amígdala. Eu olho para o espelho, abro a boca, eu olho e eu vejo que a amígdala está com uma assimetria, tem uma maior que a outra, que não é comum numa infecção viral ou bacteriana, que a gente tem uma amidalite, e a gente tem as amígdalas geralmente ou mais hipertróficas ou mais aumentadas, relacionadas ao processo inflamatório, mas geralmente com um certo nível de simetria. Então, uma assimetria. O paciente pode ter queixa de dificuldade de deglutição, dor na hora da deglutição, engasgos relacionados a isso. Então, são outros sintomas que geralmente são tumores um pouquinho mais avançados que podem ir surgindo, além de, obviamente, perda ponderal, né? Perda de peso que os pacientes acabam tendo por causa de um câncer. Às vezes, qualquer câncer pode provocar uma perda ponderal significativa. E o tratamento é o mesmo, cirúrgico. Aí, dependendo, a gente acaba dividindo. Então, tumores iniciais da região da orofaringe, que é a base da língua, ou a região das amígdalas, ou do palato mole, se o tumor é muito pequeno e atinge subunidades anatômicas que a gente acaba dividindo ali, seria um tumor só da orofaringe, ou só da base da língua, só da metade da base da língua, e um tumor que é acessível para ressecção,
é um paciente que pode ser feito cirurgia desde que ele não tenha múltiplas metástases e não tenha e que tenha um linfonodo pequeno ou único, como metástase naquela região. Você poderia fazer cirurgia como tratamento único, com o objetivo de você não ter que adicionar tratamentos complementares como rádio e químio para esse paciente. Agora, quando eu tenho um tumor grande nessa região, em que a minha cirurgia, a ressecção vai ser muito extensa e vai provocar muita alteração funcional para esse paciente, muitas vezes eu não indico cirurgia. Esse paciente vai para rádio e quimioterapia. No contexto de pacientes com tumor HPV relacionado e que não são tabagistas, geralmente tem uma excelente resposta com a rádio e quimio. A gente tenta não associar 3 tratamentos, que é cirurgia, rádio e químio junto. Botar os 3 juntos. Exatamente, né? Pesado porque demais. é muito mórbido para o paciente, acaba gerando muita alteração para o paciente. Muito então, assim, desgaste. quando eu tenho uma lesão pequena, passível de ressecção, eu vou e com baixa morbidade para o paciente, a gente vai para a cirurgia desde que ela não tenha já um estadiamento um pouco mais avançado. E aí, nesse contexto de cirurgias na região da orofaringe, a gente tem que lembrar que a cirurgia, a maior parte dos pacientes não tem a exposição adequada para a gente operar um tumor que é tão longe, tão posterior lá, não tem a visualização adequada. Só que tem tecnologias que vieram agora para facilitar isso e permitir que eu faça uma cirurgia sem ter a necessidade de fazer uma... antigamente, ou em alguns lugares em que não tem acesso para você fazer a opção cirúrgica por via robótica, né, que permite que você acesse, tenha uma boa visualização, faça um procedimento com uma visualização adequada das margens e consiga fazer essa cirurgia. No passado, ou em muitos lugares ainda, você tem que fazer uma cirurgia aberta quando você optar por fazer a cirurgia. E a cirurgia aberta é uma cirurgia que precisa de uma mandibulotomia de acesso. É muito mais invasiva, né? Exatamente. O paciente precisa muitas vezes ficar com traqueostomia, né? Então, hoje com a cirurgia robótica, permite que você faça cirurgias e que tenha a indicação adequada, tumores de orofaringe, por via robótica, e consigam fazer a ressecção e muitas vezes, quando indicada de forma correta, esse paciente às vezes não precisa fazer um tratamento complementar com rádio ou quimioterapia, melhorando muito a questão de disfagia do paciente no pós-operatório e atingindo a curabilidade da mesma forma, como no passado muitas vezes os pacientes acabam muito encaminhados para rádio e quimioterapia para fazer tratamentos nessa área, para não ter que fazer essa cirurgia mais mórbida e aberta para o paciente, que gerava muito mais queixas para o paciente. E é aquilo, né? Quanto mais invasivo, maior dano colateral tem a probabilidade, né? E aí, com essa tecnologia, vai ser legal. Antigamente, a gente pode falar que a tecnologia ela tá avançando tanto que antigamente a gente pode dizer assim, uns 10 anos atrás ali no máximo, né? Porque a robótica ela vem crescendo mais e não só os robôs vêm para ajudar a gente nessa missão de cada vez cuidar mais das pessoas. E aí, uma questão que eu queria trazer para você é que, por mais óbvio que pareça, não fica claro para todo mundo como é que a pessoa vai conseguir adquirir esse HPV, né? Como é que isso vai tornar um problema para ela? Por qual meio o HPV vai chegar nessa pessoa e vai trazer um estrago, assim, bem grande na garganta ou então em algum desses locais que você citou anteriormente? Então, o HPV é uma infecção sexualmente transmissível, pode ter sido adquirida em qualquer momento da vida. Tá? A gente pode ter uma infecção pelo vírus em algum momento e o corpo dá conta de eliminar o vírus, ou muitas vezes podemos ter infecções recorrentes, basta ter exposição. O vírus entra e fica em circulação por um período e provoca alterações no DNA exclusivamente e geralmente associadas na região da orofaringe, que é a base da língua, porque a gente tem uma área ali que tem mais tecido linfóide na base da língua, na região das amígdalas, né? Tecidos de defesa do nosso organismo, e o vírus costuma ficar concentrado naquela região, assim como também no colo do útero da mulher. Então, ele provoca alterações, né? Algumas cepas virais são oncogênicas, que a gente fala, que geram câncer, altera o DNA da célula ali no local e provocam, na verdade, tumores nessas regiões. O HPV também pode provocar, e algumas cepas desse vírus, do vírus do HPV, podem provocar lesões verrucosas, que a gente fala, verrugas genitais ou até papilomas. Papilomas são alterações tumorais que a gente tem, só que geralmente não tem displasias significativas. São tumores que geralmente não têm a capacidade de invadir,
alguns deles podem, né? Mas eles também podem estar localizados em outras regiões, além da região da orofaringe, como nas pregas vocais ou na região da laringe também. Então, são lesões benignas, muitas vezes, que você resseca, consegue fazer cirurgia para poder retirar elas, mas elas têm uma tendência, assim como as lesões verrucosas, a ficar retornando ali no local. Então, como é que a gente trata o do meio do HPV? Vai ser, como você disse, radioterapia, radioterapia e a própria quimioterapia. E aí, em alguns casos, a cirurgia, certo? Exatamente. Assim, tumores mais avançados e que a gente acaba gerando uma morbidade muito grande com a cirurgia, ou quando já tem múltiplas metástases cervicais ou metástases à distância, que a gente consegue muitas vezes associar um PET-CT, né, que é tomografia do corpo, uma tomografia de corpo e que vai ver o metabolismo para ver se pode ter metástase à distância, a gente acaba optando em fazer um tratamento com radioquímico, que é um tratamento mais sistêmico quando a doença realmente não é localizada, ou uma doença pequena que não vai causar uma alta morbidade. E quando ela é pequena, passiva de ressecção com baixa morbidade, tem a possibilidade, hoje em dia, e a melhor indicação é a cirurgia robótica para tumores nessa região da orofaringe. E é aquilo, né? Às vezes o paciente ele acha, eu quero operar. Só que às vezes a indicação da cirurgia não é o melhor para ele, né? E aí a importância da opinião do médico, a importância do profissional que está acompanhando. E aí eu acho muito interessante a gente falar agora sobre... você falou muito sobre o tabagismo. E muitas pessoas elas têm a falsa percepção de que a pessoa, o fumante, ele só vai ter problema no pulmão. É a única... é o único... ele é fumante, ele vai ter problema no pulmão, vai ter câncer de pulmão. É a primeira coisa que a pessoa, o público, o senso comum, ele vai olhar para o fumante, principalmente há uns tempos atrás. Eu queria saber o que fumar e beber pode trazer para o corpo, principalmente nessas regiões onde você opera com frequência. Então a gente começa com o tabagismo. O tabagismo pode provocar enfisema, DPOC, né? Piorar muito a função pulmonar do paciente. Sim. A longo prazo, que vai ser uma coisa ruim para ele para vários momentos da vida. Seja para o final, em que você vai ter uma reserva pulmonar um pouco menor. Sim. Mas o tabagismo, em termos oncológicos, né, é fator para câncer de cavidade oral, de orofaringe, de laringe, cordas vocais, traqueia, pulmão, bexiga, né? Então são vários locais em que a gente acaba chamando isso de campo de cancerização. O que é isso? Toda a mucosa exposta à fumaça acaba gerando alterações no DNA e, obviamente, quanto maior o tempo de exposição, são alterações que ficam fixas ali. Você não volta atrás. Então são alterações que são erros no DNA que são gerados, né? Então é como se aquelas células, as células todas em que ficaram em contato com aquela fumaça a longo prazo, gerassem alterações e elas estão a um passo de se tornar, por exemplo, um câncer, né? Então esse paciente, toda essa área é uma área que fica danificada e permanente. A gente pode até parar de fumar, mas o que a gente provocou de dano ali, ele é fixo, né? Então o quanto antes a gente parar, melhor para a gente não chegar... Para tentar recuperar pelo menos um pouquinho, tentar né? pelo menos estabilizar o problema, né? O dano que a gente tem de alteração funcional do pulmão e tudo, muitas vezes é fixo e você não tem volta. A gente tem agora os vapes, né? Que também geram bastante alteração funcional no pulmão também, né? E são risco também. São proibidos, mas são vendidos por aí, né? E agora o álcool atua como um coadjuvante também em relação ao cigarro, principalmente para cavidade oral, orofaringe, porque principalmente ele desidrata se ela causa lesões nas células, né? A gente fala do cigarro e da bebida alcoólica, mas a gente tem outros fatores também para tumores na região da cavidade oral, além desses aí. Nós temos também uma má higiene da cavidade oral, né? Então, uma má oclusão dentária, em que você fique causando traumatismo na borda da língua, porque você tem uma oclusão dentária que você não fez um ajuste nessa oclusão, um tratamento ortodôntico, ou até mesmo próteses, em que a gente tem próteses dentárias, às vezes os idosos com próteses dentárias, baixa qualidade, em que elas não estão bem acopladas, não façam por revisões e ficam causando traumatismo crônico, que também é uma forma de ter tumores naquela região. E ainda tem a questão do HPV, né? Que a gente tem e que de forma preventiva é a questão da não exposição
e nós também temos uma vacina, né, que pode ser aplicada, principalmente antes da exposição, né, crianças entre os 9 anos e 14 anos, as meninas podem fazer a aplicação da vacina quadrivalente pelo SUS, e meninos entre 11 e 14 anos também podem ter acesso a isso. Pacientes dos 9 até os 45 anos de idade também podem ter acesso quando eles têm alguma doença que cause imunodepressão, HIV, transplantados, podem ter acesso a essa vacina. E também, até 45 anos, pode ser feito, mesmo até os 45, pode ser feito de forma particular, a vacina nonavalente, em que os adultos também podem fazer, mas o ideal, obviamente, é fazer na infância, antes da exposição. Mas a gente pode fazer até os 45 anos e tem à disposição também a nonavalente em clínicas particulares de vacinação para poder fazer. Cara, realmente muita informação até para processar, mas eu queria voltar com você, que era uma pergunta que eu não tinha pensado em te fazer, mas como você trouxe brilhantemente esse caso da nova estratégia de expansão do tabagismo por meio desses vapes, por meio disso, que isso virou uma revolução, né? Parece que a gente voltou aos tempos antigos onde fumar era um sinônimo de status e agora usar o vape é um sinônimo de status. Qual o impacto que você vê isso para o sistema público de saúde na sociedade hoje em dia? A gente tem casos, né, de adolescentes fumando vape e com alterações estruturais tão importantes, levando até uma disfunção respiratória a ponto de ter necessidade de suplementação de oxigênio, ou às vezes até de transplante, né, pulmonar, por causa da disfunção toda que gerou no pulmão, né? Então, além dessa disfunção pulmonar que estão gerando nos pacientes, a gente tem um risco também associado ao câncer, né? Então, eu acho que tabagismo passou do momento em que realmente estava nos filmes lá e que era uma coisa descolada. Assim, a nicotina relacionada ao tabagismo causa uma dependência muito específica por receptores específicos, e é realmente uma coisa difícil de você tirar. Então, o ideal é não começar. Então, mas procurar ajuda, usar adesivos nicotínicos para poder fazer, né, uma redução gradual dessa nicotina, né, através dos adesivos nicotínicos, e suspender é a melhor opção que você tem para você não ter uma disfunção significativa e não ter um aumento do risco. E você pode ter essa nicotina oferecida tanto pelo cigarro comum, quanto por um cigarro comum que tem um adicional lá para um sabor, alguma coisa que, né, acaba sendo associado, né? Ou até mesmo por um vape também que tem lá nicotina para te manter viciado naquilo e te oferece um sabor, alguma outra coisa diferente, e que na realidade você está procurando prazer através daquela nicotina ali e sempre associando com um gosto, com alguma coisa diferente que no final só vai te prejudicar. Que é mais perigoso, né? Exato. E tem um lado financeiro, você tem um lado financeiro que é o valor que você vai gastar com isso. E você ainda tem também a questão de você entrar no vício. Então, a gente entrando aqui nesse assunto, que é muito interessante, no episódio 23 do nosso podcast, a gente falou com uma pneumologista, a doutora Luísa Toledo, e ela falou exatamente isso. O fato dos novos vícios estarem associados a um sabor é muito mais perigoso do que anteriormente se tinha com cigarro. Porque muitas pessoas ainda rejeitavam o cigarro por conta do sabor. Então falava assim, nossa, olha esse cheiro, isso aqui é muito ruim, não vou nem começar a fumar. Só que agora você tem um gosto diferente, um gosto do sabor que você quer. E o pior de tudo, que foi o que eu falei quando naquele podcast, que a gente chegou a essa conclusão, você, como isso não é validado no Brasil e não é autorizado, as pessoas que vendem de forma clandestina. E você não sabe o que está sendo colocado naquele vape ali. Se está sendo colocado de fato aquele material que está descrito. O que está sendo aquela mistura. Então, olha a quantidade de riscos que uma pessoa que consome isso nas festas e nas baladas hoje tem. Não só para aquilo da tua área, da questão da cabeça e pescoço, mas também para o lado pulmonar. Então, fica aqui o alerta também, é a questão que a gente estava conversando, né? Eu não tenho paciente assim que a gente teve que fazer um procedimento cirúrgico extenso, em que eu sempre costumo perguntar para eles assim, se você valeu a pena ter fumado para passar por tudo isso. Todos eles falam que não queriam estar passando por aquilo
e que pelo fato de ter fumado, não deveriam ter fumado no passado, não queriam ter fumado, né? A gente sabe que é um vício que é difícil de largar, mas existem alternativas, existe tratamento medicamentoso com adesivo nicotínico, procurar um profissional para fazer, existem grupos de apoio para fazer isso, que tanto a questão do cigarro quanto do álcool, né? O cigarro não tem como, tem que ser separado. E o álcool, a gente não tem uma dose, né, que seja segura. Obviamente, tentar evitar destilados com muita concentração, com teor alcoólico elevado, né? Mas é o que a gente pode fazer para tentar evitar lesões. Então, assim, maneirar em relação ao álcool, não tomar altas quantidades, e o cigarro é uma coisa que não tem como, é só virar a carteirinha do cigarro, você já sabe o que você vai ter. E é assim, se você manter ela para baixo, não é o suficiente para você não ter um câncer, não ter um problema. Ou seja, perda de saúde e também muito perda de dinheiro, que é aquilo que a gente fala. Não só para cuidar dessa saúde, mas também a quantidade, porque você tá comprando o tempo inteiro aquilo que tá te fazendo mal, né? Exatamente. Isso aqui é o pior. Mas, voltando pro lado que a gente tava conversando sobre a questão de você identificar esses nódulos na região da cabeça e do pescoço, a única forma da gente descobrir se esse nódulo ele é maligno é por meio da biópsia? Tem algum outro meio da gente conseguir identificar isso? Então, a gente sempre vai acabar fazendo um exame físico completo no paciente. Existem algumas características, né, no exame físico, existem características específicas, às vezes ao ultrassom, existem características específicas, às vezes num exame de imagem como uma tomografia, uma ressonância, e a gente acaba utilizando esses exames complementares, mas no final de contas, por mais que tenha muitas características, às vezes a gente pode ter tumores ou lesões, desde lesões reumatológicas ou doenças autoimunes que podem gerar lesões ali e que realmente parecem um câncer de cabeça e pescoço, mas não são. Então, a biópsia sempre vai acabar sendo o que vai ficar definido como um tumor maligno invasivo. Fator determinante. Exatamente. A gente precisa de biópsia para poder determinar que tipo e subtipo de tumor é, para saber o comportamento e definir o tratamento. Entendi. E existe hoje algum exame preventivo que o paciente ele possa fazer para tentar se prevenir de alguma maneira, ou então para saber de alguma outra maneira um câncer ou um nódulo na região da cabeça do pescoço hoje? Exame de forma preventiva. O que seria o preventivo? O preventivo seria você fazer exames regulares, sim, né? Com um clínico geral que faça um exame completo, exame da palpação da região do pescoço, exame da cavidade oral, fazer um acompanhamento com um dentista em que vai fazer a avaliação da cavidade oral, né? Para ver se tem algum tipo de lesão. O que a gente pode fazer de prevenção é consumir alimentos, né, de forma adequada, verduras, frutas, hidratação, dormir bem, praticar atividade física, que seria para todas as outras coisas também. Fazer a vacina, né, para a questão de prevenção do HPV, né, principalmente na infância, estimular que seja feito, né, na infância essa vacina. Em termos de diagnóstico precoce, quando tem uma lesão, por exemplo, de pele, né? São várias áreas, sim, então sim. Cada área tem um detalhe. Quando eu tenho um tumor de pele, uma alteração, né, na pele, uma lesão mais ulcerada, que tenha crescimento, mesmo que um crescimento lento, e que você tem notando que você tem notando ou dor no local, sangramento, ou descamação, assimetria nela, a gente acaba pegando a lesão e dividindo ela, assim como se fossem quadrantes, né? E acaba avaliando para ver se ela tem alguma assimetria, uma lesão que você não tinha anteriormente, procurar um dermatologista, fazer uma dermatoscopia ou procurar um cirurgião de cabeça e pescoço para avaliar melhor a lesão. Muitas vezes vai ter a necessidade de fazer uma biópsia para poder fazer o diagnóstico. Então, fazer um exame seriado com um profissional, seja um cirurgião geral, seja um dermatologista na parte da pele, né? É importante para você identificar uma alteração que você está notando que permanece e tem um crescimento. Quando a gente fala em cavidade oral, quando eu tenho uma úlcera dentro da cavidade oral, um machucado, que geralmente de 2 a 3 semanas, né, não desaparece. Porque às vezes a gente tem uma aftazinha na boca e tudo é dolorida, e geralmente 2, 3 semanas pós-estresse ou algum outro momento assim, ele acaba desaparecendo. Mas quando eu tenho uma mancha, uma lesão que permanece ali, sangrativa ou não, naquela região, e que ela permanece depois de 2, 3 semanas, ela merece ser avaliada por um cirurgião de cabeça e pescoço, né? Então, quando eu tenho uma dificuldade para engolir, que eu não tinha antes, e essa dificuldade ali está 2, 3 semanas,
merece ser avaliado, fazer um exame, às vezes endoscópico da região da faringe, né, que a gente acaba fazendo uma laringoscopia, que é uma câmerazinha que vai ou por dentro da boca, ou uma flexível que vai por dentro do nariz, para poder visualizar as estruturas da mucosa lá atrás, para ver se tem alguma lesão, algum tumor. Fazer um check-up causando. geral ali. Exato. E aí, assim, dificuldade para engolir, dor para engolir, engasgos, né? E isso, alteração na voz, certa rouquidão, que permanece de 2 a 3 semanas, é um indicativo de procurar um cirurgião de cabeça e pescoço. Você encontrar uma simetria na região do pescoço, ou uma íngua, né? Um linfonodo na região do pescoço, com mais de 2 a 3 semanas em evolução e continua crescendo, também é um indicativo de ir na cabeça e pescoço. Então, assim, muitas vezes vai acabar sendo ou um diagnóstico precoce, quando você tem uma alteração e ir procurar, mas de forma preventiva é aquilo, é o básico de você cuidar da sua saúde, tomar bastante líquido, dormir bem, comer alimentos diversos em que você tenha bastante frutas e verduras que são fatores Alimentação é muito protetores, importante. exatamente, e evitar em relação ao tabagismo, o álcool, o HPV é a vacina, e também alimentos que são ultraprocessados, alimentos que têm embutidos, nitrogenados, que a gente fala, defumados, também são fatores para tumores na região da cabeça e pescoço. Da pessoa, às vezes, não se reconhecer depois de fazer uma cirurgia de cabeça e pescoço. Como é que isso pode ser um impacto na vida do paciente de maneira geral? Quando a gente fala em tratamento oncológico na área da cabeça e pescoço, é sempre uma área que é mais exposta, né? A face tem múltiplas funções, mímica da face, deglutição, tudo pode ser afetado durante o procedimento. A gente precisa fazer primeiro o paciente entender que, assim, nós estamos tratando um câncer, então primeiro a gente tem que atingir curabilidade. E também nos armar, nos preparar para que a gente possa entregar o melhor em termos de tecnologia e reconstrução para esse paciente, né? E de reabilitação, porque ao mesmo tempo que a gente está querendo tratar o câncer, né? A gente quer tratar o câncer para que o paciente viva mais. Só que hoje em dia a gente também tem que pensar, né, sempre em viver mais, viver melhor e melhorar a qualidade de vida do paciente, né? Então, assim, não adianta também eu fazer um tratamento oncológico e não gerar qualidade de vida para o paciente, né? Então, quando a gente fala em reconstrução, a gente sempre vai utilizar a melhor técnica para fazer a melhor cobertura daquele defeito, né? Pode ser um enxerto de pele, pode ser um retalho local, que a gente fala que é um retalho de pele da própria localização, que tem as mesmas características da pele, ao mesmo tempo, né, da região que é retirado o tumor. Foi a tua especialização na cirurgia plástica? Os retalhos locais e locorregionais, o cirurgião de cabeça e pescoço já faz, né? Mas os retalhos que eu faço relacionados a microcirurgia plástica reconstrutiva são retalhos que a gente pega como se fosse pele, músculo, osso ou nervo de algum outro lugar do corpo que não esteja conectado com o próprio lugar que vascularizaria esse retalho. Quando a gente usa retalhos locais aqui, ele sempre vai estar vascularizado ou por um vasinho da região ou pela própria pele da região. Quando eu faço um retalho para reconstruir, por exemplo, vamos dar um exemplo, a mandíbula, né? Então, quando eu faço tiro um tumor que invade a mandíbula, eu tenho que fazer a reconstrução desse defeito cirúrgico. Sim. Se eu tenho que fazer a reconstrução dele, e ele é um osso, não adianta eu botar só uma placa para manter no local. Eu preciso manter uma certa estrutura para manter a projeção da mandíbula, né? E para isso, o que eu vou utilizar? Se eu tirei o osso, eu tenho que colocar o osso idealmente ali, para poder manter a mesma função. Então, nesse caso, a gente faz como se fosse um transplante de uma porção do próprio corpo do paciente para a região. E você tira o osso de onde? Da fíbula, da perna. Caramba. Existem vários lugares que você poderia retirar o osso, né? Existem diferentes locais, você pode retirar da região da costela, como uma forma de enxerto, mas não como uma forma de um retalho. Pode tirar da crista ilíaca, pode tirar da região da escápula, pode tirar da região da fíbula. Então, o maior segmento, quanto maior um segmento eu tenho, às vezes a fíbula é a melhor opção. O paciente pode voltar a apoiar o pé normal, geralmente não tem nenhuma instabilidade na região da perna, mas você consegue retirar uma porção de pele e de fíbula, que a pele fique por dentro da boca recobrindo o defeito que tinha dentro anteriormente, e a fíbula a gente faz cortes no osso do tamanho adequado, geralmente acaba fazendo um planejamento 3D antes, para
para exatamente o defeito que você retirar, você colocar no lugar e fixar com placa. E um detalhe mais importante, esse tipo de reconstrução é um transplante. Um transplante envolve você fazer a vascularização dele através da reconexão de vasos, de uma artéria e geralmente 2 veias. Então, esse pedaço de tecido que a gente traz para cá tem um vasinho que nutre ele. E eu tenho que procurar vasos na região do pescoço e fazer uma anastomose com fios pequenos. A anastomose é a junção desses vasinhos, para que volte a correr sangue ali dentro e ele fique vascularizado, cicatrize e permite a melhor reabilitação funcional a depender do que foi retirado ali. Porque todos os outros retalhos que a gente acaba tirando da região da face e locorregionais acabam sempre gerando algum outro déficit e tracionando tecidos. Quando eu tiro um tecido de outro local e coloco no local, geralmente eu consigo um melhor desfecho funcional e estético para o paciente. Então, essa anastomosezinha geralmente é feita em microscópio, com um fiozinho do tamanho do cabelo, com pinças microscópicas, assim, que você vai utilizando uma agulhinha que tem em torno de 3, 4 milímetros, assim, para poder fazer essa junção. Né? Uma arte. Cirurgia demorada, mas ao mesmo tempo que tem um excelente resultado para os pacientes. Perfeito. E Diego, como é que é o acompanhamento hoje do paciente depois que ele fez a cirurgia na área da cabeça e do pescoço? Bom, a gente acaba dividindo. Primeiro tem os pacientes que fazem cirurgias de alterações benignas, né? Ou tumores que não têm quando vem com margem livres, eles não têm uma tendência a retornar. Digamos assim, tumor de pele com uma ressecção que veio com a margem toda livre, não tem nenhum outro fator de agressividade do tumor, e a gente acaba encerrando por ali. Muitas vezes o paciente já faz acompanhamento porque tem exposição, alterações na pele. Com o dermatologista vai acabar acompanhando com o dermato, que seria a revisão normal que ele já teria que fazer anualmente, né? Acompanhar com o dermatologista. Quando eu tenho uma condição benigna, também eu fiz a cirurgia, cicatrizou, tudo bem, o paciente não precisa fazer um acompanhamento. Quando eu faço uma cirurgia agora relacionada à tireoide, esse paciente, se eu faço uma cirurgia da tireoide e é um tumor, uma alteração benigna no resultado da biópsia final, digamos assim, no anatomopatológico, esse paciente vai ter que ficar fazendo um controle a cada 6, 12 meses da função tireoidiana. E ele não precisa fazer necessariamente com o cirurgião de cabeça e pescoço. Geralmente acaba sendo feito ou pelo clínico geral, pelo endocrinologista. Agora, os pacientes que têm câncer de tireoide, esses pacientes têm que fazer um acompanhamento, um segmento. Né? Esse acompanhamento acaba sendo realizado com um ultrassom periódico, com exames laboratoriais periódicos e exame clínico. Acaba sendo, geralmente, para esses tumores bem diferenciados, os mais comuns, de tireoide, carcinoma papilífero, folicular, acaba sendo a cada 4 a 6 meses com ultrassom e exame de sangue. Ele acaba sendo feito ou pelo cirurgião de cabeça e pescoço, ou pelo endocrinologista, que está acostumado a fazer esse segmento também. Né? E acaba sendo um segmento mais longo que geralmente a maior parte dos cânceres tem. Porque como é um tumor bem diferenciado, com crescimento lento, ele pode ter recidivas, é mais comum dentro dos primeiros 2, 3 anos, mas esse paciente faz um acompanhamento de 8 a 10 anos com a gente. Né? 8 a 10 anos? 8 a 10 anos, o acompanhamento de câncer bem diferenciado de tireoide. E aí quando a gente fala, para a gente dizer em relação à cura, né, dele, e quando a gente fala em relação a câncer de cabeça e pescoço em geral, que a gente fala, a maior parte dos cânceres de cabeça e pescoço que são relacionados a câncer de superfície, de mucosa, digamos assim, que são o carcinoma epidermoide, 90% das vezes, 95% das vezes esse tipo de câncer, né? Esse tipo de câncer geralmente tem um acompanhamento e um segmento com exame seriado, exame clínico, olhar as mucosas, olhar a região onde foi operada, fazer aquela nasofibrolaringoscopia para poder olhar se a lesão é um pouco mais posterior, né? Lembrando aquela questão do campo de cancerização, porque o paciente tem toda a mucosa alterada pela questão do cigarro, do álcool, né? Então esse paciente tem que fazer um acompanhamento clínico, fazer exames seriados também, com tomografia ou ultrassom, a cada 3 a 4 meses vai fazer esse segmento e geralmente a gente acaba fazendo por 5 anos, para poder dizer que o paciente está curado daquele tumor. De forma definitiva. De forma definitiva, daquele tumor. Daquele tumor. Quando
o paciente ganha essa alta daquele tumor da gente, geralmente a gente costuma acompanhar se a causa realmente foi porque o paciente é tabagista de longa data, etilista, a cada 1 ano esse paciente acaba retornando com a gente também. Então, ele não tem mais o risco de retorno da doença que causou aquele tumor naquela tomografia, naquela topografia, naquela regiãozinha lá que teve o tumor, e de ele retornar. Mas o paciente tem toda uma mucosa que está machucada, digamos assim, e que pode ter um outro tumor naquela região. Toda a região que foi exposta também ao cigarro. Então, acaba 1 ano, o paciente acaba fazendo um exame clínico, né, examinando, não necessariamente com um segmento com tomografia e tudo mais, mas sim, o exame clínico, que é avaliar a mucosa, a cavidade oral, fazer o exame palpação na região do pescoço e fazer aquela laringoscopia, a nasofibrolaringoscopia para olhar aquela região das mucosas, porque geralmente em 70% das vezes em que eu faço o exame clínico completo no paciente com a complementação do exame endoscópico, eu consigo identificar um tumor primário naquela região, porque é um tumor geralmente de superfície, de mucosa. Então, fazer esse acompanhamento a cada 1 ano, um paciente que realmente foi de longa data exposto, né, ao álcool e ao tabaco, também é necessário. A gente consegue afirmar que o paciente está curado da doença que foi tratada, mas esse paciente ele não perde os riscos que levaram àquela doença. Né? E é toda a importância de você conseguir, de certa forma, impedir que surjam novas doenças ali, como você disse. 10 anos, esse acompanhamento, você tentar impedir, né? Você não vai conseguir. Impedir talvez não seja a palavra, e sim fazer o diagnóstico precoce. Para que a conseguir gente tratar o mais rápido possível. Atinja a melhor taxa de curabilidade, que seja um tumor em fase inicial e que também gere menos morbidade para o paciente quando a gente for tratar também. Porque tamanho também está associado ao estrago, digamos assim, que o tratamento oncológico pode causar também. Né? Entendi. Então acaba que, de maneira geral, vocês acompanham muito tempo com esse paciente, mais por prevenção do que qualquer outra coisa. Mas ainda assim é importante esse acompanhamento, porque a qualquer momento pode dar algum problema e ele, né, se ele voltar já num estágio um pouco mais avançado, fica cada vez mais a cura. Fica mais difícil de curar, certo? Exatamente. Então, indo agora pra gente, indo para um lado mais tecnológico desse papo, eu sempre gosto de... A gente tocou nesse assunto há pouco tempo atrás no nosso papo aqui, que a gente estava falando de há 10 anos atrás, como se operava antigamente, entre aspas. Então, a tecnologia, a gente pode tirar como conclusão que a tecnologia está evoluindo muito rápido, como diz Joel Santana, de uma rapidez muito rápida. A gente está com essa evolução não só da robótica, como também da tecnologia, evoluindo cada vez mais. Como é que isso se adequa e como é que o cirurgião de cabeça e pescoço se beneficia desse avanço na tecnologia da robótica? Então, quando a gente fala da robótica, ela tem indicações precisas atualmente, né? Há muito tempo tem se feito procedimentos, né, que se iniciaram na região da Ásia, na região da Coreia do Sul, na China, depois nos Estados Unidos, né, de fazer cirurgias de via robótica. E por que surgiu principalmente isso? E antes da robótica, um adendo aí, antes da robótica, surgiram cirurgias e vias alternativas um pouco diferentes da robótica, que a gente fala que são cirurgias endoscópicas. Então, assim, a gente está falando da cabeça e pescoço, mas existem cirurgias endoscópicas na região da cabeça e pescoço. Existem cirurgias que são feitas há muito tempo, né, principalmente no continente asiático, eles têm uma restrição em relação principalmente a feridas operatórias, cicatrizes na região do pescoço, tem um estigma em relação à tentativa de suicídio, né, com as cicatrizes, né, como se fosse enforcamento, outra coisa, então eles não gostam de cicatrizes de jeito nenhum na região do pescoço. Então eles começaram a desenvolver vias diferentes que não deixavam cicatrizes na região do pescoço. Para que não se tivesse essa confusão. Estigma, exatamente. E aí eles começaram a desenvolver cirurgias endoscópicas, tanto cirurgias com acessos axilares, ou transmamário, pela auréola, ou para a região axilar, para fazer a cirurgia da tireoide, fazendo por vídeo, com os mesmos materiais que já faria cirurgias endoscópicas por vídeo, né? Você tem que ter uma pinça seladora mais comprida, que também utiliza na cirurgia laparoscópica normalmente, e faziam por acessos axilares, e aí depois também desenvolveram o acesso vestibular. Então é possível fazer a retirada da tireoide por um acesso transvestibular, que é pelo lábio, e você fica sem cicatrizes na região do pescoço.
né? Você tem que descolar a pele. Existem algumas alterações, riscos, por exemplo, até da sensibilidade do lábio, que podem ficar alterados temporariamente, geralmente, e que foram desenvolvendo, né, um acesso diferente para que você não tenha a cicatriz na região do pescoço. Então, seriam aqueles pacientes que não querem de jeito nenhum. Vamos pegar um exemplo. A maioria das cicatrizes, ela fica muito bem quando você faz uma cicatriz transcervical aqui, uma incisão pequena no pescoço. A maioria das pessoas tem boa cicatrização e você faz com uma técnica direitinho, que fica com uma excelente cicatrização ali no local. Tem cuidados que a gente acaba fazendo. Mas temos pacientes, às vezes, que tem até queloides na região do pescoço, né? Que formam aquela cicatriz, não é só aquela cicatriz hipertrófica, sim, tem um problema de formação de queloide, e que em mucosa a gente não tem queloide. Então, esse é um paciente que geralmente não ficaria com uma cicatriz. Então, não é uma cirurgia necessariamente minimamente invasiva, né? Porque é uma cirurgia que, às vezes, descola até uma área maior, né? Mas, ao mesmo tempo, fica sem a cicatriz na região do pescoço. Então, essas cirurgias endoscópicas foram surgindo também para você como uma nova via. E depois começaram a fazer as cirurgias endoscópicas também quando tinha que fazer um esvaziamento na região do pescoço, que é a retirada das linguazinhas como tratamento complementar de metástases, às vezes que a gente tinha lateral, e começaram a fazer escondida na região do cabelo, né? Uma cicatriz escondida, corta um pouquinho o cabelo, deixa tudo escondido. com o objetivo de não ficar com a cicatriz na altura do pescoço. Lembrando, né, aquela coisa, porque primeiro a gente está tratando o câncer, a gente tem que ter uma segurança para tratar o câncer, ter um bom resultado oncológico, mas depois ficam as cicatrizes, ficam os resultados estéticos também e funcionais para os pacientes. Os danos colaterais. Exatamente. Então, tudo tentando oferecer para o paciente, e aí o paciente que acaba decidindo, né, qual que é a melhor abordagem, o que ele quer, o que ele não quer, sendo que, desde que o tratamento oncológico forneça o mesmo resultado, né? Então, surgiu essa questão dessas cirurgias por vídeo, e também depois teve a questão da robótica, e surgiu, obviamente, a questão de estabilidade de movimento, do robô e tudo, mas na realidade são materiais, vias diferentes, e assim como o robô é uma tecnologia a mais que permite que você faça o procedimento e com um certo nível de estabilidade. O robô traz algumas outras coisas. Na região da orofaringe, a questão de espaço, né? Porque você colocar uma câmera e colocar 2 braços que você vai fazer pela cavidade oral permite você fazer isso e com uma boa visualização. Você tem uma visualização 3D, noção de profundidade. A gente tem... o robô, geralmente, eles têm braços em que entram pinças semelhantes com as pinças da laparoscopia. Mas hoje em dia a gente já tem um robô que tem um braço único, que entra só um bracinho e depois ele abre os braços. Então, assim, ele consegue trabalhar em cirurgias da orofaringe e às vezes de uma região um pouco a gente chama de laringe supraglótica, na região um pouco mais adiante, digamos assim, e consegue fazer cirurgias que vocês antes teriam que fazer cicatrizes maiores e com mais defeitos funcionais para os pacientes, né? E a cirurgia robótica na região da orofaringe, quando tem um tumor pequeno, né, que não tenham metástases extensas, mas é um paciente que pode se beneficiar muito com a cirurgia robótica. Pode ser feito da mesma forma que é feita a cirurgia endoscópica da tireoide, pode ser feita a cirurgia robótica também, pela mesma via, só que utilizando os braços robôs, e a mesma coisa, a questão retroauricular, quando a gente faz um esvaziamento lateral, a gente também consegue fazer com o robô e com a estabilidade. É diferente de você fazer uma cirurgia com endoscópica, com os mesmos materiais da laparoscopia, porque você tem o apoio é um pouco mais complexo, né? E o robô ele tem uma certa firmeza no movimento, e a gente consegue inclusive setar no robô certas escalas uma escala de movimento. É como se um movimento de 30 centímetros meu aqui, lá equivalesse a 1 centímetro. Então, a firmeza do movimento, o tremor, tira o tremor em relação às vezes, um cirurgião que tem mais idade, ele consegue manter o tremor, e questão de posicionamento. Quando a gente vai fazendo as cirurgias de pé do lado do paciente, a gente acaba tendo, com o tempo, vícios de posição, forçando o pescoço, né? Mesmo que a gente mantenha sempre uma certa posição para operar. E no robô, a gente não tá... Sempre fica um auxiliar próximo do paciente. Mas no robô, a gente não tá estéreo lá operando o paciente. A gente tá num console, que é só como se fosse um joystick, né? E você tá lá numa posição, né, confortável, operando o paciente e manipulando o robô. Ou seja, entregar o melhor para os teus pacientes sem que isso seja um dano colateral para você, né? Também, isso, a gente fala da robótica, tanto essa melhora para os pacientes, quanto prolongar a vida do cirurgião. E tem a questão da robótica, até já tem sido feito cirurgias, digamos assim, transatlânticas, né? Digamos assim, o
o cirurgião está em um outro país auxiliando Sim, uma sim. cirurgia que está num outro país que às vezes não tem o profissional para fazer, mas, digamos assim, tem o auxiliar com a formação para setar o robô, ajustar as peças, mas não tem o cirurgião, às vezes, com a expertise para poder usar o robô ou fazer uma certa cirurgia mais complexa, né? Então, permite isso, desde que a gente tenha uma internet de qualidade. Com certeza. Com o tempo Se a adequado. internet cair, já era, né? Exatamente. Mas enfim, doutor Diego, eu queria te fazer uma pergunta um tanto quanto polêmica e você fica à vontade para responder ou não. Eu vejo que em poucas áreas, talvez a robótica e a evolução da tecnologia tenha ajudado tanto. E existe hoje essa discussão gigantesca de IA, de robô. O robô ele vai substituir o médico? Ou o robô vai ajudar o médico somente? O futuro a gente não sabe, né? Mas eu acredito que ele é uma ferramenta, né? Então, cada vez vai ter mais recursos dentro dessa ferramenta que vão facilitar o trabalho do cirurgião. Quando você tem uma cirurgia robótica, você vai ter depois na própria imagem, você vai conseguir fazer, né, projeções das estruturas que você não está visualizando, né, que seria uma fusão entre as imagens que você tem do paciente, tomografia, exames de imagem que você tenha prévias, e ele consegue reconhecer, vai acabar reconhecendo as estruturas e conseguindo te dar distâncias de estruturas, às vezes, que você não está visualizando na imagem, mas ele consegue colocar como se fosse em 3D na sequência, na própria imagem ali. Então vai facilitar muito, mas eu não creio que substitua por completo. A questão, assim, muitas vezes a gente está descobrindo, né, através de tecnologia de sequenciamento genético e marcadores moleculares nos tumores, em que você tem um marcador tumoral em que o tumor tem um marcador específico e que você consegue fazer um tratamento, né, com uma terapia-alvo voltada para aquele marcador que você tem na genética daquele tumor. Antes dele crescer. Não necessariamente antes dele crescer, mas você faz uma biópsia, você tem faz um sequenciamento genético naquele tumor ali, nas células daquele tumor, e você consegue fabricar como se fosse um tratamento sistêmico, né, de medicamentoso, e que vai atacar só aquelas células que têm aquela expressão específica, né? Então, assim, obviamente que tem todo um caminho, efeitos colaterais, às vezes a expressão daquele tumor especificamente, às vezes tem outras células que geram efeitos colaterais em outros lugares, né? Mas eu acho que por um longo prazo ainda vão ser necessárias cirurgiões. Perfeito. Doutor Diego, para a gente ir para a reta final desse podcast, eu queria falar um pouco agora sobre o nosso podcast, o podcast Bússola Profissional. De certa forma, a gente tem como intuito trazer profissionais que serão referências profissionais de outros futuros profissionais, de outros jovens que estão saindo do colégio, jovens que estão saindo da faculdade e ainda não sabem qual especialidade vão seguir. E eu queria te fazer essa pergunta: qual conselho você daria para esses jovens médicos que querem ser cirurgiões de cabeça e pescoço, assim como você? Quais conselhos você daria para eles hoje? Não necessariamente cirurgiões de cabeça e pescoço, com a especialidade tem poucas profissionais. Digamos assim, na sociedade aqui a gente tem em torno de uns 1.200 no país, um pouco mais, que não estão registrados na Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Mas assim, não abreviar a formação. Você, quando for procurar a sua formação, não procure qualquer lugar para fazer sua formação. Procure centros de referência. Não se acomode em fazer, às vezes, mais próximo de casa. Vá onde tem um volume significativo onde de tem pacientes, os melhores profissionais onde tem os melhores profissionais, mas ao mesmo tempo em que as condutas sejam tomadas sempre com evidência científica, que existe sempre a presença, né, da discussão dos casos, discussão do que é o melhor para o paciente, que tenham reuniões multidisciplinares nesse serviço, em que realmente você vai estar entregando para o paciente o que melhor você pode proporcionar para ele. E para isso, não adianta você só também buscar essa formação. Você tem que estimular que você continue na busca de conhecimento, você participe de congressos não locais, nacionais, internacionais, e a busca constante, porque a medicina, a oncologia, ela continua evoluindo, continua sempre mudando, e às vezes é anual, o que você às vezes
estava definido até então que era um tratamento de longo prazo já, que era a melhor opção de tratamento, às vezes dentro de um ano pode mudar, né? Então, às vezes surge uma nova evidência científica, né? Com um peso maior, né? Um trabalho, um tratamento melhor, e você tem que estar atualizado para não ficar aplicando um tratamento que esteja ultrapassado para os seus pacientes. Obviamente que quando você vai para um centro de referência, às vezes você tem acesso a tratamentos muito bons. Só que você também tem que saber ver qual que é o tratamento e se você tem acesso a esse tratamento nos lugares onde você vai trabalhar. Então depende para onde você vai, você também tem que entender que às vezes o melhor tratamento que tem para o paciente é o que realmente vai gerar mais cura para ele no tempo em que esse paciente precisa chegar a esse tratamento. Então nem todos os tratamentos estão disponíveis que a gente tem num grande centro, também em algumas outras capitais ou uma cidade no interior. Daí a importância de fazer a tua formação profissional. Exato, para poder interpretar, dependendo do contexto que você tem, o que é melhor para o seu paciente e o que vai gerar o melhor resultado mesmo. Perfeito. E a última pergunta que eu vou te fazer aqui é numa percepção minha, tá? Eu assisti esse podcast ouvindo atentamente cada palavra que você disse e eu percebi que a área da cirurgia de cabeça e pescoço ela é uma área diferente, muito diferente das outras áreas da medicina. Por que você acha que essa área ela é tão diferente? Porque provavelmente você também deve achar por seguir nessa área. Por que você acha que a área da cabeça e pescoço ela é tão diferente das outras áreas da medicina? Cada câncer tem um tratamento específico, um estadiamento específico e um comportamento específico. Então, assim, na área da cabeça e pescoço, você encontra a maior quantidade de tipos de tumores quando a gente for comparar em qualquer outra área do corpo. Tem muitas estruturas diferentes, com funcionalidades diferentes. É como se fosse, a gente olha assim, é como o cabeamento todo da cabeça, a fiação toda passa pela região da cabeça e pescoço. Perfeito, né? analogia. Então, é um local totalmente diferente, com uma anatomia específica que o profissional adequado para fazer um tratamento cirúrgico nessa área deve ser um profissional que está muito acostumado a trabalhar com essa anatomia e geralmente, de preferência, com alto volume cirúrgico também. Muito capacitado e está estudando sempre o tempo inteiro, né? Isso aqui e isso é o mais difícil de achar, profissionais cada vez que busquem essa evolução, essa capacitação, porque o mais importante hoje, principalmente do médico que está cuidando das nossas vidas, é que ele esteja sempre acompanhando tudo aquilo de evolução tecnológica, evolução da medicina que vem acontecendo a cada ano. E aí que eu acho importante esse lado da gente desmistificar um pouco esse lado do médico, que algumas pessoas ainda têm essa impressão que é aquele médico que acha que sabe de tudo, aquele médico que não vê o paciente de uma maneira humanizada, aquele médico com aquele estigma do visita de médico, aquela visita rápida, sem conhecer o paciente como um todo. Então, eu acho muito importante isso que você está trazendo pra gente. Mas, doutor Diego, te agradeço muito pela participação no nosso programa, podcast Bússola Profissional. Eu vou pedir para você olhar para aquela câmera ali e você dar um recado final para os seus pacientes ou então para futuros profissionais da área e para você deixar as redes sociais para poder marcar uma consulta contigo futuramente, caso seja o interesse e caso tenha necessidade. Quando a gente tem queixas específicas da área e geralmente persistentes, 2 a 3 semanas de duração dessas queixas, não deixe de procurar o profissional para tirar essa dúvida, né? E para poder fazer um diagnóstico precoce, que é o que vai gerar o melhor tratamento. E conversar com um cirurgião de cabeça e pescoço em quais são as modalidades de tratamento dos seus problemas oncológicos e a resolução do quadro é a melhor opção, e você tem que se sentir à vontade com esse profissional para discutir as diferentes possibilidades de tratamento para atingir os melhores resultados. É isso? Pode falar as suas redes sociais lá para a gente anotar aqui embaixo? Então, eu tenho uma página da web, né, que é www.dr.diegodavila. A gente vai deixar aqui embaixo, caso... .com.br. Temos também o Instagram, que é @dr.diegodavila, CCP, de cirurgia de cabeça e pescoço, CCP. Com esse mesmo @dr.diegodavila, CCP, nós temos também o YouTube. E vocês podem procurar para agendamento de consultas através do Dr. Alia,
né? Também como Dr. Diego Dávila, cirurgia de cabeça e pescoço, é fácil de achar aqui em Florianópolis. Perfeito. Doutor Diego, muito obrigado. Assim, foi um conhecimento que eu não tinha, que eu não sabia absolutamente nada. Agora eu sei 0,001%, é o que eu sempre gosto de falar. Te agradeço muito pela tua participação. Você quer dizer suas palavras finais? Não, eu que agradeço aqui o convite. Pô, eu que agradeço o teu conhecimento aqui no nosso programa, que realmente a gente não tinha tido nenhum profissional dessa área e eu consegui descobrir e entender um pouco o porquê que essa área é tão difícil e tão complicada, que é a cirurgia de cabeça e pescoço, mas que bom que tem profissionais como você para poder ajudar a gente quando a gente precisa nesse momento. Te agradeço. E agora, dando os recados finais, pra gente ir pro final desse podcast, encerrando o papo com o Dr. Diego, eu vou dar aqueles mesmos recados para você que eu dei lá no início. Você que quer indicar um profissional para vir aqui no nosso programa, entrar em contato pelo Instagram, podcast Bússola P, eu vou deixar aqui embaixo, assim como as redes do Dr. Diego também. E para entrar em contato com a gente é muito simples. Pega o link, a gente vai deixar direto, entra no Instagram, manda o link do profissional que você quer ver aqui, entre em contato com a gente vai ver se consegue viabilizar essa participação desse profissional. Mais uma vez lembrando, não precisa ser só do Rio de Janeiro ou Florianópolis. A gente quer chegar a todo o Brasil e a gente conta com a tua ajuda, seja esse profissional qualificado de qualquer área. Por último, mas não menos importante, você que é profissional da área da saúde que está assistindo esse podcast agora e está querendo entrar nas redes sociais, está querendo produzir conteúdo da maneira certa para você captar pacientes, para você captar pessoas que estão interessadas no teu serviço, interessadas naquilo que você tem a oferecer, entre em contato pelo Instagram, PachecoMKTD, que eu vou deixar aqui embaixo, tá? E é isso, vou encerrando mais um episódio do podcast Bússola Profissional com o Dr. Diego Dávila. Eu fico por aqui e um grande abraço.